Hoje, bom dia, alunos do 8º ano A de 2020, da turma do Colégio Evangélico Campo Grandense, aula de ensino religioso. Estou muito feliz de mais um dia estar aqui com vocês. Ontem foi dia 7 de setembro, dia da independência do nosso país, um dia muito importante. E na nossa vida também há momentos que a gente declara a independência, né? Antigamente, tinham pessoas com 13 anos, falavam, olha, eu sou independente, ia trabalhar, casava muito novos, né? Imagina nossos avós casavam com 15 anos, 16 anos. Hoje em dia, o povo está deixando para casar com 25, 30, 35. E tem gente, a maioria declara a independência aos 18 anos, né? Completa 18, tira sua carteira de habilitação, já começa a trabalhar. Alguns continuam morando na casa dos pais, outros falam, ó, pai, eu quero morar sozinho, aí aluga uma casa, né? Ou um quartinho, e vão trabalhar, estudar e ganhar o seu sustento. Outros mudam de cidade, no caso que foi eu, né? Eu saí da minha cidade com 18 anos e fui morar a 1.800 quilômetros da minha cidade natal, onde eu nasci. E minha mãe deixou, né? Foi muito difícil, nos primeiros dias você não conhece ninguém, você tem que trabalhar. Eu trabalhei no Colégio Batista durante quase 2 anos como monitor de alunos e trabalhava também na minha igreja, a qual eles chamam de seminarista, quando você não é pastor. Por isso que eu dou aula de ensino religioso, porque eu fiz 4 anos de teologia, que é uma faculdade, né, para você estudar sobre Deus, a Bíblia, a religião, administrar uma igreja e ser um pastor e poder ensinar. Legal? Então, estou curioso para saber em qual ano da sua vida você vai declarar independência, em que você vai morar sozinho, vai ter o seu autossustento, lavar sua roupa, fazer sua comida, cuidar da sua casa, varrer a casa e ser independente. Mas nós temos um Deus que ele é soberano e ele criou todas as coisas, está acima do bem e do mal. Ele criou o universo, as galáxias, e ele é um Deus que trata a gente sempre dependendo dele. Porque ele sabe que nós somos seres muito frágeis. Tão frágeis, né, que nosso país aí já está com mais de 100 mil mortos por um vírus que é tão pequeno que você só vê ele através do microscópio. E nem tem como fugir dele, né, porque você não o vê. Então, é muito fácil se contaminar e contaminar os outros. Então, a fragilidade humana é muito. Nós somos seres muito frágeis, né? Nós não podemos nos acidentar de trânsito, nossa pele rasga fácil, a gente corta o dedo, cai, bate a cabeça. Tem uns que ficam loucos, né? Entram em depressão, outros têm doenças degenerativas. Então, na nossa vida acontecem muitas coisas. A gente passa por momentos muito difíceis e também tem momentos de muita alegria, a gente pode viver uma vida plena. Nós estamos aprendendo sobre os heróis da Bíblia, né? E vocês devem lembrar, quem que nós estamos estudando? A história de Davi. A Bíblia é recheada de história de homens e mulheres, né? Que foram grandes homens de Deus, mas a Bíblia em nenhum momento ela esconde as suas falhas, as falhas daqueles heróis que aparentemente eram pessoas quase que perfeitas, né? Viviam uma vida de santidade, glorificavam a Deus nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas reações. Todas as decisões que eles iam tomar, eles consultavam a Deus. Professor, mas como que Deus nos responde, né? Quando é que você vai ter uma ideia que não é sua? Quando é que você vai ter uma atitude que não é sua? Isso são ações de Deus sobre a nossa vida. Ele nos permite ter pensamentos, ações, reações. Quando todo mundo achou que você ia ter uma reação, você tem outra. E isso são atitudes de Deus falando através de você, te orientando, né? Você toma atitudes e fala, como que eu fui capaz de tomar aquela atitude tão sábia? Por que eu fui muito bom em saber esperar o tempo certo para acontecer aquilo na minha vida? Como que eu fui inteligente de ser obediente aos meus pais? Então, essas atitudes, elas são divinas. Então, como que é a ação de Deus, professor? Ele fala com a gente assim, filho, faça isso. Não, ele entra dentro dos nossos sentimentos, do nosso pensamento,
das nossas emoções e consegue modificá-las conforme a vontade dele para a gente ser parecido com ele. Imagina Deus entrar na sua emoção da raiva e te dar calma. Deus entrar numa tristeza profunda que você está amargurado e te transformar em amor, em paz. Durante de uma perda muito grande de um pai, de uma mãe, de uma avó, que você ama muito, em que você deveria ficar altamente triste, aquilo te traz paz, você reconhece que aquela pessoa está no local melhor. Nós tínhamos um pastor, e ele ainda está vivo ainda, ele vinha dirigindo de carro, ele é lá da Igreja Batista Imperial, chama Henrique Finotto. E ele vinha dirigindo de madrugada e ele cochilou um pouco e o carro virou e entrou na pista ao contrário e bateu de frente com outro carro. Ele tinha 3 filhos dentro do carro e a esposa do lado. Os 3 filhos foram arremessados fora do carro. O arremesso foi tão grande que eles cortaram os filhos no meio e a esposa dele também faleceu e ele ficou em coma vários dias. Quando ele acordou, só ele estava vivo. Ele é daqui da Igreja Batista Imperial, ali próximo ao Coronel Antonino. É bem conhecido ele. E ele perdeu toda a família de uma vez. Todos os médicos, psicólogos falaram, esse pastor ele vai precisar de acompanhamento, vai precisar de orientação. Normalmente, uma pessoa, quando perde todo mundo assim, ele entra em uma depressão profunda. Então, ele vai ter crise de ansiedade, vai ter síndrome do pânico, ele vai ter vários problemas psicológicos. E esse pastor, depois que ele acordou, ele conversou com Deus, Deus deu uma visão para ele de que os filhos estavam bem. Ele teve aqueles sonhos, né, que são materializados. Ele sonhou que o filho dele, a mulher dele, estava num campo e ele estava entregando numa porta e eles se despediram e os filhos e a esposa falou, pai, nós vamos ficar bem aqui, não se preocupe. E hoje, depois de 30 dias praticamente, ele já começou a pastorear. E a igreja dele é uma das maiores igrejas batistas aqui de Campo Grande, Batista Imperial. Vem ônibus de vários locais da cidade para cultuarem lá na igreja dele. Né? Ele trabalha com muitas pessoas carentes. E ele escreveu um livro, né? E todas as pessoas que ouvem a história deles ficam inspiradas, porque às vezes a gente perde coisas pequenas e já entra em crise, né? E ele não, ele perdeu tudo, a família inteira, né? Imagina a esposa, os 3 filhos ao mesmo tempo. Então, é uma dor muito forte. Ontem mesmo eu estava vindo, né? Eu sempre dirijo à noite, eu gosto muito, porque as pistas hoje em dia estão igual pista de avião, eles colocam aquelas faixas luminosas, né? E também tem os olhinhos de gato, que é aqueles quadradinhos que ficam no chão que brilha quando bate o farol. As placas também são altamente reluzentes quando bate a luz. Então, dirigir à noite hoje está muito confortável. Só tem um perigo, é o caso de você dormir. Então, se você dormir bem, você não vai dormir e bater em um bicho. Eu já dirijo há uns 6 anos na estrada, nunca bati em nenhum bicho. E ontem eu estava vindo com a minha esposa, de bonito, e de repente passou um veado. E ele veio e bateu no meu carro, assim, na porta. Foi um susto muito grande. E a gente parou, olhou o carro, tem 2 amassados na porta, mas eu fiquei... Aí, eu sempre dirigi à noite e sempre fui muito tranquilo. Após esse momento, eu fiquei a viagem inteira, o meu cérebro ficava ativado em alerta. Qualquer coisa que se movimentava, um galho, eu já achava que era um bicho novamente que ia bater no meu carro ou eu atropelar um bicho. E era um veado grande, assim, mais de 1 metro. Que foi? Então, o meu cérebro entrou num sistema de alerta. Eu poderia ficar com muito medo de dirigir à noite, mas eu continuei, vou continuar dirigindo à noite, né? Você não pode deixar que os acontecimentos da sua vida se tornem maior do que você, do que a sua felicidade, porque você tem que viajar para lugares bonitos, né? Descansar. Lugares bonitos em Bonito, né? Foi a primeira vez que eu conheci Bonito de vez, né? Então, vamos lá, professor. Muito legal. Então, a Bíblia está aí preparada para nos ensinar, para moldar o nosso coração, para seguirmos os exemplos, mas também deixarmos de seguirmos alguns exemplos também, né? A Bíblia,
ela mostra alguns erros das pessoas, mas é para a gente não se espelhar com aquele erro também. Legal, professor. Vamos lá, então, na história de Davi? Vamos. Na aula passada, né, nós falamos... Deixa eu abrir aqui. Aqui, né? Israel vivia num sistema tribal, que nós falamos que é por isso que existem as tribos dos índios, né? Que as terras eram de todos, eles colhiam, todos eles repartiam. E aí, todo Israel vem dessa tribo aqui de pessoas que eram filho de Jacó, que se tornou Israel, que é o Manassés, o Efraim, o Benjamim, o Dan, Judá, Ruben, Gade, Naftali, Asser, Simeão. Todos eles eram pessoas que tinham muitos filhos, muitas mulheres, e cada um praticamente criou a sua própria cidade. E aí tem um país aí gigante. Israel ainda continua sendo um país pequeno, né, com uma população pequena, mas muito inteligente. Eles exportam médicos para todo o planeta. A melhor medicina, né, ainda é deles. Eles produzem armas muito capazes de destruir qualquer coisa. Eles são muito inteligentes na proteção do país dele, porque vivem em torno da guerra ali. É o país mais atingido do planeta, né? Já tentaram exterminar eles várias vezes, lembram da Segunda Guerra, em que o Hitler foi lá e tentou matar todos os judeus, e foi por pouco que eles não foram exterminados. Então são um povo muito guerreiro. Próximo slide, porque é o povo de Deus, né? Aqui você vê do lado direito, eles aprenderam a cultivar, né, a agricultura deles, então tinham muitos saques, e as pessoas roubavam suas plantações, seus animais, os animais deles, os bens, o ouro. Então aí eles pensaram, por que a gente não tem um rei, né? Porque nós somos o único país do planeta que, naquela época ainda tinham poucos, né? Que somos administrados pelo próprio Deus, que era um benefício que eles tinham, porque Deus dava muitas informações para eles, o que eles deveriam tomar. E aí eles decidem ter um rei, né? O enriquecimento de alguns fez com que os ricos patrocinassem a monarquia, né? Monarquia tem a ver com o reinado, para protegê-los contra os pobres, que eram uma ameaça, pois seus recursos ameaçavam as propriedades dos ricos com os saques. Então, quem tem menos recursos acaba querendo tomar de quem tem mais. Claro que pobreza não é sinônimo de ser bandido ou de assaltar, mas normalmente a pobreza, né, em um nível mais alto, em que você tem carências de muita coisa. Imagina, se passa 10 anos sem ter um celular, sem ter um tênis, e aí você fica ansioso, e aí a pessoa que não administra bem suas emoções, ele transforma essa emoção em raiva, em rancor, e ele vai atrás das pessoas para tentar saquear e roubar um celular, um tênis, dinheiro, né, para ele poder ter as coisas. E aí é onde os bandidos começam a ostentar arma, colar de ouro, compram casas, carros, porque de outra forma talvez eles não conseguiriam, porque eles às vezes trabalham um trabalho simples, né, ganham aí 30, 40 reais como servente, pintor, auxiliar de mecânico, né? Serviços braçais, trabalhar em empresas, assim, e os salários são menores. Então, por isso que a gente tem que estudar sempre, né? Porque o estudo não é uma garantia de emprego, mas ele é a chave que abre todas as portas. Porque se a gente não sabe ler, escrever, interpretar um texto, você já é uma pessoa analfabeta atual. Então, o analfabeto não precisa só uma pessoa que não saiba ler. Mas se você não sabe interpretar, e se você não tem o prazer de ler, você não vai conseguir passar em nada, porque tudo exige leitura e atenção. E o professor sempre falou isso para vocês, né? De tudo que vocês aprendessem comigo, se vocês tivessem uma boa leitura e um tempo de concentração direta, uma concentração profunda, você fala, não, eu tenho que parar e ouvir o que o professor está dizendo, interpretar o que ele está dizendo e colocar nas minhas atitudes. E isso fará de você uma pessoa muito melhor. E é isso que Deus quer de vocês. Amém? Vamos orar por isso, então? Aproveitar que o professor sempre nas aulas agora, vamos fazer algumas orações com a nossa aula de ensino religioso. E eu vou pedir que Deus dê a vocês essa sabedoria de entender de que a concentração, né, o tempo de concentração
diretiva e minuciosa e profunda farão de vocês pessoas grandiosas. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Senhor Jesus, muito obrigado pelos alunos do 8º ano A que estão desenvolvendo o seu conhecimento, enfrentando os desafios da vida. Todos eles vão passar por aquilo que todos passam. Eles vão ter a conta bancária, vão tirar sua habilitação, vão ter que estudar na faculdade, arrumar um trabalho, ter que cuidar das suas casas. Muitos deles vão se casar, ter filhos, outros vão ficar solteiros por mais algum tempo, mas o desejo deles, pelo ciclo da vida, é formar uma família, e parte disso vem do nosso sustento. As grandes felicidades da nossa vida a gente conquista com o trabalho. E um trabalho bom requer conhecimento, prestígio, habilidades, coisas que eles vão nos selecionar, o mercado ele vai nos selecionar. E precisamos estudar, termos concentração, tempo de leitura, obediência, caráter, honestidade, para também não sofrermos as sanções das leis, como prisões, uma pessoa que espanca outra ou que discrimina, ou que nos acidentes de trânsito com alta velocidade, desrespeito às leis de trânsito. A vida é complexa e precisa ter muita sabedoria para conduzir a felicidade nela. Pedimos que o Senhor dê a cada um deles força, alegria diante dessa pandemia, do distanciamento que já está afetando alguns, né, psicologicamente. Precisamos estar próximo das pessoas. Nos dê um dia abençoado e frutífero em nome de Jesus. Amém. Continuando a nossa aula. Então, Abimeleque queria ser rei, né? Eu falei com vocês o que significava ter um rei. Aí eles levantam Samuel, Saul como rei. E Saul teve algumas crises, né? E aí Deus retira dele o espírito dele, né? Então ele começa a ficar uma pessoa sem paz. E aí está o grande segredo da nossa vida. Você fala, professor, mas realmente a gente tem que confiar em Deus, viver para Deus e ter o Espírito Santo dele na nossa vida. Para quê? Né? Que tantas pessoas resolvem beber, fumar, usar drogas e não estão preocupados com a religião, vivem de qualquer forma e nem vão à igreja. Será que elas vão ter a paz que excede todo o entendimento, como diz a Bíblia? E Saul perdeu essa paz, então ele precisava de alguém para tocar a harpa para ele se acalmar, porque ele tinha muito pesadelo, né? Uma das características nossas distanciamento de Deus é o pesadelo, você tem vários sonhos ruins, medos, angústia, não consegue fazer as coisas, chora por qualquer coisa, que você se torna uma pessoa insegura. Então, eles perceberam que o rei não era uma coisa boa, o rei era uma coisa má, né? Porque ele vinha com impostos. Saul se tornou o primeiro rei, mas ele trouxe impostos. As pessoas tinham muito mais regras, né? E tinham soldados para te tirar sua vida, se você desobedecesse alguma ordem e tal. Samuel era um profeta muito justo, ele vem, unge tanto a Saul quanto a Davi, né? E o fim do reinado de Saul vem lá no primeiro capítulo de Samuel, capítulo 15. Professor, então, onde está escrita toda essa história de Davi e Saul, monarquia, reinado, troca de rei, o primeiro rei de Israel? Está lá no livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Então, no livro do profeta Samuel, está lá as histórias fantásticas. Quem gosta de história, né? Filmes históricos e consegue compreender que a história ela faz parte de nós e que ela pode conduzir a nossa vida a um nível mais profundo de entendimento, é assim que acontece. Legal, professor, gostei. Então, aí surge a história de Davi. Com tudo isso, ele passa, vem as tribos, e aí as pessoas preferem um rei, aí o rei vem e coloca impostos, aí Deus tira a presença dele do rei Saul, porque o rei Saul começou a ganhar guerras e pegar os despojos, coisas consagradas a outros deuses, e Deus não se agrada do reinado dele, e aí Davi é bem pequenininho, era um pastor de ovelha, e aí ele é escolhido antes mesmo e fica um bom tempo esperando. E Saul descobre que Deus já tinha Davi como rei, e aí Saul vai tentar de todas as formas. A grande parte da história bíblica vai ser Saul tentando matar Davi.
E aí Davi cria os valentes dele, pessoas que se apegaram a ele, falaram, realmente ele é um rei. E aí as pessoas que eram rejeitadas, sabe aquelas pessoas simples, que ninguém gostava delas, e ele juntou e construiu um exército de pessoas muito fiéis a eles. E essas pessoas eram tão habilidosas, a Bíblia fala que os valentes de Davi eram tão habilidosos, que eles podiam acertar um fio de cabelo com uma lança. Eles lutavam tanto com a espada na mão que a espada grudava na mão deles, de tanta força que eles tinham. Então, ele se tornou o rei mais conhecido de todos os tempos, em todas as religiões, no planeta inteiro. Davi é conhecido, tanto que tem a estrela de Davi, né, aquele símbolo que as pessoas usam em várias, até em outras religiões eles usam, né? Continuando. Então, Davi se torna rei lá em 1 Samuel, capítulo 16. Então, ele já tinha matado o gigante, né? Ele já tinha sido prometido a filha do rei para ele casar, porque ele matou o gigante, cortou a cabeça, né? Mesmo sendo novinho ali, já teve o direito. Então, era uma pessoa altamente habilidosa. Ele cuidava de ovelhas, tinha casado com a filha do rei, sabia tocar harpa, era um guerreiro por natureza. Deus deu essa habilidade para ele de vencer batalhas e ter visão e direção, né? E você olha nos presidentes dos Estados Unidos, cada um deles teve uma característica, né? De vencer a guerra, de construir coisas, de ter tecnologia. Hoje, tudo praticamente que a gente recebe vem dos Estados Unidos, né? As grandes ideias, né? O McDonald's, a Coca-Cola, o cinema, os astros, os filmes, o Homem-Aranha, o Batman, tudo quanto é super-herói, o computador, o notebook, o tablet, a Apple, essas tecnologias, a Microsoft, tudo vai chegando para a gente de lá, com pessoas que tiveram grandes ideias, tiveram bons líderes, né, que fizeram entender que o patriotismo, que as pessoas deveriam ter liberdade nos seus pensamentos para criar coisas magníficas, os satélites, o GPS, coisas que nos ajudam tanto, né? E os relógios digitais, as coisas digitais, o touchscreen. Então, imagina quantas coisas foram criadas que nos beneficiam, né? Praticamente vem tudo de lá. E aí a China, o que ela fez? Copiou tudo e falsificou, e hoje se tornou um dos países mais potentes do mundo, porque ela pegou todas as marcas de bolsa, de iPhone, de celular, as tecnologias, os satélites, eles foram copiando dos Estados Unidos, falsificando, vendendo mais barato, então eles vendem muito mais. E aí vários países falaram, vocês não devem fazer isso. Eles falaram, não, nós concordamos que nós não vamos falsificar. E aí eles triplicaram a falsificação e hoje os chineses estão no planeta inteiro vendendo coisas bem baratos e hoje é um país, com essa pandemia, talvez no final desse ano, nós teremos aí um balanço e possivelmente os Estados Unidos vai perder a liderança aí global, né? Muito complicado porque o país da China é comunista e pode ser um perigo para o nosso planeta ter um país que não leva a democracia, que é o ato de você escolher o que você deve fazer, os seus governantes, e que a maioria sempre vence, né, quando você decide. Como que vai ser a nossa vida sem uma liderança? Desde que vocês nasceram, os Estados Unidos é o primeiro lugar. Mas a China está chegando aí, não foi afetada quase com a pandemia, né? Vários países sofreram sanções financeiras e nós estamos aí. Então, nós sempre precisamos de um bom líder, de pessoas visionárias, pessoas que creem em Deus e que nos dê uma direção certa. Davi, ele então se torna um herói, né? Ele era herói desde criança e aí cada batalha que ele vencia, aí mesmo que ele ficava famoso. Então, aí ele tem um momento de fraqueza, que aí ele chama uma mulher que já tinha um marido, ele se apaixona por ela, porque ele viu ela tomar banho. E aí vem o abuso real, né, por ser rei, aí ele tenta matar esse esposo dela, consegue colocar ele à frente da batalha, ele não chega a matar, mas ele preparou com que ele viesse a morrer. E aí o profeta Samuel fala, olha, você pisou na bola, hein? E aí vem um dos versículos mais profundos de Davi, que ele fala para Deus sondar o coração dele, para Deus perdoar ele.
Ele era uma pessoa que tinha uma facilidade muito grande de pedir perdão pelos seus erros, ele reconhecia as suas falhas, e esse homem aí que nos inspira até hoje. Então, ele consegue passar o reinado para o Salomão, lembra que a gente estudou o livro de Provérbios, que foi um rei majestoso, muito sábio, né? E aí ele constrói o templo novamente, todo esse luxo, e também vem a pecar, né? E aí ele tem muitas mulheres, e as mulheres convencem ele de que Deus deveria ser adorado, mas que outros deuses também deviam ser adorados. E aí vem os trabalhos forçados, tributos exagerados, aí muda o reino do norte com o reino do sul, né? Aí Israel se divide, o Judá, e aí essa parte aqui já não vai nos pertencer mais. Legal? Espero que vocês tenham compreendido um pouco da história de Davi. Semana que vem a gente faz um resumo da vida espiritual dele, né? Aquela parte mesmo de mensagem, e a gente vai entender como esse homem pode nos inspirar até os dias de hoje. Legal? Demos 33 minutos de aula. Se alguém quiser fazer algum compartilhamento, pode contar algo que aconteceu na sua vida, uma novidade, algo que você aprendeu nesses 6 meses aí, ou 7 meses de pandemia. Alguém quer compartilhar algo? Estão com saudades um dos outros? Não. Não estão com saudade? Você, né? E os outros? Tudo certo, pessoal? Fala tudo para ver quem está acordado aí. Se não, ninguém quer compartilhar algum acontecimento, vamos terminar nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam indo muito bem, lendo, aprendendo, se inspirando nas outras aulas, tirando boas notas nas provas. E até a semana que vem. Ok? Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Tenham uma semana abençoada. Tchau. Tchau, Gabi. Tchau, Duda, Sara. Tchau, Igor, Rafael, Guilherme, Ítalo. Tchau, professor. Tchau, professor. Isabel. Tchau. Vamos com Deus. Boas aulas aí, as outras. Amém. Marisa.